Amigos do Eita Parapá d'Égua, nosso programa já está entrando no ar. O melhor do estado, você só encontra aqui. Boa tarde, Pará. Eita Parapá d'Égua, entrando no ar para você, como sempre, trazendo novidades. Olha, nós estávamos na expedição, vem para cá que o ônibus está vindo aqui, fizemos uma paradinha. Nós estávamos na expedição Nordeste aqui, para cá, Fernanda. Expedição Nordeste 2026. E você que estava na nossa programação vai ver coisas muito bacanas. Você vai ver, por exemplo, onde nós estivemos, Sara. As melhores dicas de Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza, você encontra só aqui. E nessa Expedição Nordeste 2026, nós tivemos grandes apoios. Fala daí, Loura. Expedição Nordeste 2026. Apoio: deputado Heraldo Pimenta. Belém Trading Operações Portuárias. Sindicevapa. Vereadores Muca e Braga de Ananindeua. E Lojinha da Cecília. Mas só que, gente, calma aí, porque ainda não é a expedição oficial. Vamos mostrar no programa de hoje como nós começamos a Expedição Nordeste o ano passado, para você já ir se inteirando, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente vai começar o programa de hoje. Vem com a gente, aqui é Eita Parapá d'Égua. E nós vamos começar a nossa programação de hoje numa cidade muito charmosa, aqui do Rio Grande do Norte, que é Ceará-Mirim. Novidades, cultura tem muito. Você acompanha a partir de agora, com apoio da Belém Trade Operações Portuárias, vereador Muca de Ananindeua e Mob Belém. Disque Gelada, altas horas, Lojinha da Cecília, não pode faltar Sindicevapa, Laridermo Epiladora e Banda Visual Show. Você acompanha a nossa programação aqui dentro do Nordeste. Olha, vamos muitos municípios, você vai ver capitais, belezas naturais e tudo mais. Uma das maiores expedições nunca feita por nenhum programa paraense, isso eu afirmo. O Eita Parapá d'Égua, como faz diferencial, então estou mostrando para vocês. Vamos agora para a terra dos verdes canaviais. Ceará-Mirim é o destaque desse primeiro episódio da Expedição Nordeste 2025 do Eita Parapá d'Égua. Se liga no clima. Vem com a gente. Precisa de serviços portuários? Entre em contato com a empresa que é especialista em logística portuária na região norte. Estamos falando da Belém Trade Operações Portuárias. Aqui sim você encontra o serviço de qualidade que sua empresa precisa. Belém Trade Operações Portuárias, a melhor empresa de logística portuária de toda a região norte. Contrate um dos maiores shows do país. Banda Visual Show, 15 anos de sucesso, a banda mais eclética do estado do Pará. Já aqui embarcando, né? Estamos pegando o voo para a nossa expedição do Eita Parapá d'Égua no Nordeste. Expedição 2025. Então, próximo destino, Fortaleza. Vem com a gente, vamos mostrar muita coisa boa para você. Vem. Fortaleza, que saudade de você. Fortaleza, nunca vou te esquecer. Fortaleza, que saudade de você. Saímos de Belém do Pará. O nosso voo percorreu 1.136 quilômetros até Fortaleza, no Ceará. De lá, pegamos um ônibus percorrendo mais 434 quilômetros até Natal, no Rio Grande do Norte. Em seguida, pegamos o trem e levamos 29 quilômetros até Ceará-Mirim, no interior do Rio Grande do Norte. É aí que a gente começa a nossa jornada. Vem com a gente? Eita Parapá d'Égua, mais um dia de gravação aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Olha, agora estamos aqui no Conjunto Soledade, na Estação Soledade, onde nós vamos até a região dos Verdes Canaviais, município de Ceará-Mirim, e lá tem novidades que a gente vai contar para você. Por enquanto a gente vai curtir agora uma pequena viagem de trem até o município de Ceará-Mirim. Então se liga com a gente, porque o diferencial a gente faz. Aqui é Eita Parapá d'Égua. Vem trazendo de longe. Nesse momento o nosso trem está chegando e a gente vai adentrar. Oi, já é vem, fume
pregando, apitando, chamando os que sabem. Abriu a porta daqui, vamos entrar. É o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Pronto, agora seguindo um pouco a viagem até o município de Ceará-Mirim, onde nosso amigo Ivan Franklin, ele que é comunicador da rádio FM local, vai também dar um passeio com a gente para mostrarmos um pouco das novidades que Ceará-Mirim tem. Então, a Expedição Nordeste 2025, programa Eita Parapaí d'Égua com você e você curtindo a melhor programação, porque aqui é o Rio Grande do Norte que é o destaque nessa pauta. Vem com a gente. Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, olha que céu, é um céu. Bom, nesse momento chegamos em Ceará-Mirim. Vem aqui. Opa, Cecília. Você viu que é um trajeto de aproximadamente 40 minutos, né? Então saímos lá do Porto Soledade, do Conjunto Soledade, chegamos agora em Ceará-Mirim. E agora nós vamos até o mercado municipal, onde nosso amigo Ivan Franklin já está nos esperando e bora ver as novidades que ele vai contar pra gente. Então venha, a estação tá aqui, Ceará-Mirim agora, pra você. Vem de braços e abraços com bem num romance astral. Olha o trem, vem surgindo de trás das... Bom, aqui em Ceará-Mirim, agora nós estamos aqui com o nosso amigo Barão de Ceará-Mirim, o cara vem todo a caráter, né? E vai mostrar um pouco, contar um pouquinho do que tem de bom aqui para você, que turista, que vem em Natal, que vem conhecer o Rio Grande do Norte, quando vier, vem a Ceará-Mirim, já sabe de alguma coisinha, né? Tudo bem, Barão? Tudo bem, primeiramente quero fazer um convite a você que vai ver essa matéria, que sejam bem-vindos a Ceará-Mirim, a terra da nobreza do Rio Grande do Norte. A nossa visita aqui em Ceará-Mirim, ela começa bem no centro histórico. Se você vier de trem, você desembarca bem no centro, onde a cidade começou. Ou então você pode desembarcar aqui no mercado e no Palácio Antunes, onde nós vamos conhecer um pouco da história, da política e da aristocracia que foi o surgimento da cidade de Ceará-Mirim. Sejam bem-vindos. Tá certo, então agora a gente vai surgir. Tô aqui também com meu brother, Ivan Franklin, radialista. Dá um play aí, dá um tostão da voz. Seja bem-vindo de volta a Ceará-Mirim, você que trabalhou aqui na extinta Rádio Novos Tempos em 2000, 2001 e está de volta a Ceará-Mirim. Então vamos seguir o Barão e conhecer um pouco da história do nosso município. Sempre é um prazer nós estarmos junto de amigos e também mostrarmos um pouco, né, do que tem em cada município que o Eita Parapaí d'Égua visita. Então agora, Ceará-Mirim, Palácio Antunes. Palácio Antunes. Conheça agora, vem com a gente. Aqui é Eita Parapaí d'Égua. Ao subir nas escadarias imperiais, elas foram esculpidas em 1888, todas esculpidas em madeira. Essas peças, elas vinham da Europa na época, todas prontas, chegavam aqui, eram adaptadas ao casario. Aqui a porta de acesso ao quarto do fundador do palacete, o Coronel José Antunes, e aqui à frente, um dos homens mais famosos da cidade de Ceará-Mirim durante o século XX, Rui Antunes Pereira, que ficou conhecido por ser o maior produtor de rapadura aqui na cidade, lá no engenho Mucuripe. Aqui nesse ponto nós vamos ter o quarto da Sinha Moça, que foi Madalena Antunes Pereira, primeira mulher do Rio Grande do Norte a publicar um livro de memória feminina. Aqui nesse quarto ela viu duas coisas acontecer. Uma parte boa, que foi a inscrição de um livro, Oiteiro Memórias de Oncinha Moça, e também um jornal chamado A Esperança, para informar as mulheres de sua época os acontecimentos e dava algumas opiniões, que à época a mulher não podia fazer nenhum tipo de documento ou opinião sobre os assuntos que só os homens podiam ter interesse. E dessa janela, ela viu uma tragédia acontecer. O pai dela, o Coronel José Antunes, cometeu suicídio pulando da janela. À época, o mundo estava vivendo uma pandemia. Essa pandemia, à época chamada de lepra,
que depois ficou conhecida hoje como hanseníase. À época, os leprosos eram afastados do convívio social e o pai dela era muito apegado ao cotidiano, ele gostava de conversar com as pessoas e ficou muito triste pelo fato de que não havia nenhum tipo de tratamento adequado à época, tinha uma doença acabada de ser descoberta e não tinha nenhum tipo de tratamento, fazendo com que o coronel ficasse isolado da sua própria família e ele, desistindo de tudo, pulou dessa janela em 1916. Você também vai ter um pouco da história da cidade em uma galeria que vai nos contar um pouco sobre a história política da nossa cidade. Nós temos poucas figuras relacionadas ao período político, ainda falta mais de 30 figuras. Nós temos só do período republicano, onde nós vamos ter o coronel Felizmino Dantas, que foi, à época, o maior chefe político da história da cidade e que até hoje os seus parentes continuam comandando o poder da cidade, inclusive com o atual prefeito. Na linha do poder nós vamos ter o doutor Manuel Varela, que foi o primeiro advogado do Rio Grande do Norte. Na outra ponta, Luiz Varela, que foi senador da República, dono da maior usina aqui da cidade. Aqui no centro, nós vamos ter Roberto Varela, que foi governador do estado, foi prefeito da cidade por 3 mandatos, foi ministro e também foi deputado aqui pelo Rio Grande do Norte. E entre outras tantas figuras, nós vamos ter Edinólia, que foi primeira-dama do nosso estado. A mulher de Geraldo Melo, que foi governador e senador. Ela foi prefeita também. E foi prefeita por 2 mandatos, que passa o poder, depois de mais 3 prefeitos, para o Júlio César, que foi o último prefeito, que é tetraneto do coronel Felizmino Dantas, e hoje a cidade é governada por Antônio Henrique Câmara, que é tetraneto também do coronel Felizmino Dantas. Aqui nós vamos ter esse conjunto de mobília, utilizada no século XIX, todo esculpido a canivete. Um dos detalhes que nós vamos ter do palácio é esse forro todo em saiblas. Esse forro era para evitar com que os coronéis tivessem acesso a ter que ver o telhado, que o telhado era feito em coxas de escravos. E era muito deselegante você vir a um palácio, em um sarau, e olhar para o telhado e ver aquele telhado todo torto, que era feito em coxas humanas. Então foi todo forrado. E na porta de saída, a velha escadaria dos fundos, aonde à época era muito corriqueiro, quando isso daqui era só uma residência, os homens ter casa partilhada ao casamento e de repente buscar diversão aqui do outro lado, que era um bairro só de bordéis. Aqui é a escada dos fundos, aonde depois dos eventos que aconteciam, as mulheres ficavam todas recuadas ao palácio e os homens muitas das vezes desciam a escada dos fundos, pegavam a carruagem e descia rumo ao Baixo Meretriz. Aqui um detalhe da arquitetura, essas linhas que tem no alto das residências é a famosa eira e beira. Na época, se você não tivesse isso, é porque você era pobre. Daí onde surgiu aquele famoso ditado, fulano é um liso, porque a casa dele era uma parede lisa, não tinham os beirais, a eira e beira. Então isso era crucial para manter o status de poder, já que na época a cidade não permitia com que as pessoas pobres, que não tinham posses, essas pessoas não podiam entrar na igreja da cidade. Por isso que cada banco da igreja tinha o nome de um coronel gravado e que obviamente que a casa dele tinha que obedecer um padrão com eira e beira para poder mostrar esse poder econômico. Olha só, que coisa boa nesse passeio cultural aqui com o Barão, né? E olha só, Barão, aqui do que você me falou, né? A carruagem que a galera, né, descia e muitos iam, né, para esbórnia, né? O cabaré famoso que a gente conhece. O famoso cabaré, que naquela época os casamentos eram feitos por arranjo. Então, muitas das vezes acontecia de que o casamento, por ser dado por arranjo, essa questão de você estar em termo amoroso com sua esposa como é hoje, não era como antigamente. Inclusive, a maioria das pessoas daquela época dormiam em quartos separados. Até nisso acontecia, né? O que fazia com que os homens procurassem um divertimento em outras tendas que não fosse a sua. Ao chegar no Palácio Antunes, nós também temos aqui o Museu do Cinema. Essa é a maior coleção de cinema do Brasil, com máquinas que funcionam, que faz o turista que visita a nossa cidade viajar no tempo e na história da sétima arte. Só para vocês terem ideia, essa daqui é considerada a maior exposição de cinema do Brasil aberta ao público com máquinas que funcionam.
Eu participava de produções de cinema, parte de fotografia, parte de direção de arte e tal. E nesse meio eu comecei a notar que várias coisas eram jogadas fora, ia para o ferro velho, máquinas que poderiam, né, gerar conhecimento e tudo mais, eram jogadas fora. E aí eu fui resgatando, restaurando, preservando, né? E hoje a gente tem esse acervo aqui, que aqui é uma parte do meu acervo, ele é bem maior. O cinema começa lá nas cavernas com alguém retratando um animal com 8 patas. Além de retratar, ele quis passar aqui a ideia de que o animal estava em movimento. Essa é a primeira ideia de cinema. Claro que ele não tinha noção de que iria transformar o cinema, mas é a primeira ideia de cinema. Depois vieram os irmãos Lumière e conseguiram, através da persistência retiniana, eles conseguiram transformar a imagem parada em movimento. Levando em consideração a persistência retiniana, você já tem uma continuidade aqui apenas com 2 imagens. Então eles pensaram assim, bom, se com 2 imagens a gente consegue ter uma continuidade, colocando mais imagens, isso fica melhor, não é? E ficou. Primeira mágica do cinema acontece assim, cavalinho e cavaleiro, se eu rodar isso, o cérebro da gente faz o restante e acontece a primeira mágica do cinema, que é transformar a imagem parada em movimento. A partir daqui, eles já passaram a gravar imagens em película de cinema virgem. E aí, através do processo químico, gera a imagem em fotogramas. O som vinha de aparelhos como esse, né? Gramofone, isso é século XVII, da corda, não tem transistor, não tem válvula, não tem energia. E aí o cinema foi evoluindo. No início tudo muito complicado, tudo muito artesanal. Por exemplo, o diretor queria soldado marchando. Alguém idealizou isso para criar o som de soldado marchando. Você vê como era tudo. Uma discussão, alguém bate no rosto de alguém. Então, uma tapa no rosto. Hoje a gente faz edição de imagem em segundos, corta, emenda. Antigamente era com um aparelho como esse, olhando fotogramas por fotograma, cortando com uma tesoura e emendando com durex. Às vezes a edição de um filme durava 1 ano, só a edição do filme. A imagem só existia em 35mm, então eles criaram outro tipo de projetor para tentar popularizar a imagem e levar isso para a praça pública, para ginásio de esportes. Depois, isso já na década de 70, vieram os videocassetes da vida, que era isso aqui. Isso passou pela população e ninguém lembra disso. Era um videodisco muito caro, que depois virou o DVD. Aqui nessa parte do museu nós temos projetores e câmeras antigas, né? Eles, na ânsia de popularizar essa imagem que só existia no cinema, criaram projetores menores, né? E filmadoras e tal. Isso aqui é uma filmadora de cinema em película, né? Participou de alguns filmes do cinema nacional, né? Essa aqui é uma câmera filmadora que funcionava assim. Filmadora 16mm, é isso aqui. Aqui tem um gongo de cinema que, antes da exibição, o projecionista, ele colocava esse som que avisava que o filme ia começar. E agora colocar esse projetor para funcionar, um projetor 35mm. Esse é o processo de exibição em película. A película sai de lá, entra no projetor, a luz atravessa o fotograma e gera a imagem em movimento
que é essa aí que está na tela. Essa câmera aqui foi uma das primeiras câmeras a chegar no Brasil, fazida por Assis Chateaubriand, depois virou a TV Tupi, PRF3 TV, depois virou a TV Tupi. Uma das câmeras mais antigas, né, do Brasil. Mais antigas, né? Olha, a gente saiu então de lá do Palácio Antunes, né? Isso, Palácio Antunes. E do Museu do Cinema. Do Museu do Cinema. E agora viemos até o Mercado Municipal aqui de Ceará-Mirim. E o Barão tem história para contar. Isso. Ao chegar na frente do mercado, nós vamos nos deparar com o brasão da coroa do Dom Pedro II. O porquê que isso acontece? Porque em 1877, o coronel Onofre Soares solicitou ao imperador a construção do mercado e recursos também para poder conseguir concluir a obra. Dom Pedro autoriza a obra, que é inaugurada em 27 de dezembro de 1881. Para poder fiscalizar de perto a maior obra comercial da época, o que era interessante? Fiscalizar quem estava comercializando seus produtos. E com essa ideia, o coronel constrói a casa na esquina. E lá da esquina ele ficava do alto das janelas, observando quem entrava e quem saía do mercado. Porém, para poder ter um controle maior, em uma das esquinas do mercado, ele construiu a casa para o filho dele, o Major Onofre Soares. Em outra esquina morava sua irmã, Joana Soares, e na parte dos fundos do mercado era a casa de câmara e cadeia, ou seja, você estava em um ponto 100% controlado pela família Soares. Tanto é que quando você olha para o mercado, você vai vendo que o mercado ele tem como se fosse a face do coronel. Os olhos em cima e o portão é como se fosse a boca por onde você entrava para dentro do mercado à época. Ao entrar no mercado, você vai ter o gosto de poder apreciar o picado, que é conhecido como um dos melhores que nós temos aqui no Nordeste, mas o caldo de cana, que é reconhecido como patrimônio histórico cultural, como o melhor caldo de cana do Brasil. E a hora é agora. Hora do almoço, né? A hora é agora. A hora é agora, então vem com a gente, bora entrar e bora degustar. Vem com a gente. E aqui no mercado, como o Barão falou, né? Sarapatel. Aqui eles chamam de picado, mas aí em Belém é sarapatel, né? Barão, é um dos carros-chefes daqui do mercado. É o principal cargo-chefe. Quando a gente, no mês de São João, realiza o Trem do Forró, que é um evento junino que acontece aqui no mercado, e quem visita o mercado, a maioria do pessoal do Natal, toda vez quando é no sábado, sai de Natal para cá, quando chega aqui, pega picado. O picado nada mais é do que as vísceras, bem cortadinha, miudinha, do porco ou do carneiro. A nossa tradição, ela aponta mais para o carneiro aqui na cidade, mas também tem muito de porco, que é o que nós Esse que nós vamos consumir agora, né? A gente vai ver. E daqui a pouco nós vamos mostrar o caldo de cana, que é patrimônio, né, cultural. O caldo de cana, que é patrimônio cultural e material reconhecido por lei como o melhor caldo de cana do Brasil. E você não pode deixar de passar por Ceará-Mirim, que é a terra dos canaviais, sem tomar uma lapada de caldo de cana. Tá certo. Agora, olha, vem comigo que eu vou provar o nosso picado. Olha só, gente, agora, depois do picado, já estou forrado, né? Mas o Barão também disse que o caldo de cana é o patrimônio material, o melhor caldo de cana do Brasil, nós viemos aqui, né?
Isso, e agora a gente vai tomar aquela lapada de caldo de cana. Uma lapada de E há quem diga que é afrodisíaco, viu? É mesmo, tu é? mais resolver Me teu dê aí problema. uns 5 litros, rápido. Pronto, aqui ele já vem aqui, ó. Vai moer agora, já vai passar aqui, enche o copo todinho, até a tampa. Olha só, pega nas imagens aqui que era o Fernanda. Olha aí. Olha. É muita emoção, viu? Gente, o que faz o caldo de cana de Ceará Mirim ser considerado o melhor do Brasil, que caldo de cana tem no Brasil todo. Agora, qual é a diferença? É o solo aonde a cana é plantada. O solo do Vale do Ceará Mirim é um solo chamado de Paú, que é uma terra roxa, uma terra bem escura, que faz com que os nutrientes da planta sejam melhor do que em qualquer um outro lugar. Então a cana por si só tem um pH, que é vamos dizer, a quantidade de sacarose que tem na cana não vai ter em nenhuma outra. Então por isso que esse caldo de cana é considerado o melhor do Brasil. Então, Viva! realmente bem docinho, bem legal mesmo, Bem né? docinho. É diferente mesmo, olha, pra gente que toma, alguns são escuros, né, tal. Ele tem uma tonalidade boa, uma refrescância, ó, assim, muito legal, vale a pena mesmo. Vale a pena, então vem pra cá. Vem pra cá. Agora eu queria saber quanto é esse caldo aí, pra você que tá em casa. Quanto é que tá o caldo? Tem de 3 e 5 reais, né? Então um preço super acessível e você toma essa beleza da natureza gastando 3, 5 reais, né? Coisa barata, né? E o mercado de Ceará Mirim, para quem gosta de fazer aquele velho mochileiro, né? Sai com a mochila aí, correndo, conhecendo o Brasil. Ceará Mirim é um dos lugares mais acessíveis para o turismo. Aonde você encontra aqui no mercado um almoço de 15 reais, onde você encontra um caldo de cana de 3, você encontra um pastazinho de 1,50. Então, para quem gosta do turismo barato, aquele turismo bem cultural, o Ceará Mirim é o melhor lugar. Então pronto, é a dica do Barão, né? Vem com a gente aí, Itaparapá d'Égua. Tchim, tchim. Bom, gente, depois de provar o picado, olha, bateu legal, muito bom, Ivan, muito bom. Caldo de cana, como o Barão falou, docinho. muito doce, vale a pena. Vindo em Ceará Mirim, venha no mercado e comprove essas delícias. Fora disso, tem muito mais coisa, né? Não é só picado. Procure o Barão para fazer aquela visita, muita coisa legal. Você curtiu nessa matéria aqui dentro de Ceará Mirim, muito obrigado, Barão. Você viu que o cara é forte aqui dentro. Ivan Franklin, grande comunicador do estado, tive o prazer de trabalhar com essa fera do rádio. E agora a gente vai para a próxima pauta, porque o Itaparapá d'Égua está fazendo Expedição de Verão 2025. Congratulação final, Barão. Fica só aquele convite, vem conhecer Ceará Mirim, a terra da nobreza do Rio Grande do Norte, a Rota dos Engenhos, as nossas lagoas, e vem pra cá, esperamos por vocês. Ah, certo, Ivan Frank, muito obrigado, meu amigo, em revê-lo daquele alô pra galera que curte a nossa programação no estado, no Brasil, e por que não dizer no mundo, porque também estamos nas redes sociais. Venham mais vezes. Eita, Parapá d'Égua. Primeiro lugar no coração do povo, não é à toa, vem com a gente. Agradecendo o seu carinho e a sua sintonia, você curtiu então o programa de hoje, como foi, né? No ano passado, a expedição. Mas olha, gente, eu tenho um lance muito bacana. Nós estamos aqui, como você está vendo, já estamos indo para Cametá, para cobrir o Carnaval 2026, vai ter muitas atrações. É o melhor do estado, na realidade, o maior carnaval da Amazônia. E assim que acabarmos Cametá, aí sim vem a Expedição Nordeste 2026. Tá beleza? Então, a todos vocês, um forte abraço. Até o próximo domingo já com Cametá. Tudo que tem de bom para você. Olha, atrações imperdíveis. 6 dias de muita festa. Vem comigo. Até domingo. Tchau. Coração do mais importante, viemos aqui brincar. Nós te pedimos licença, cidade de Cametá. We were good. We were gold, kind of dream that came